No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas exclusivas. Com Zacarias Paganelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Paganelli. Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas. A nossa entrevista aqui está hospedada no Cartão de Visita News R7, está lá na Rede Brasil Televisão, no Correio de Papagaio Sul de Minas, no TH+, do Grupo Tati, e mais 22 portais no Brasil. No Cartão de Visita News R7, que eu comentei, no Cartão de Visita News no YouTube também, tá? Bom, deixa eu só dar uma... te apresentar, Pedro, e a gente vai... ele é um garoto, mas me parece... Ele vai explicar da experiência dele aí com a gente, e nós vamos depois fazer um comentário muito rápido de como que a gente se conheceu. O nome dele é Pedro Gonçalves, ele é psicólogo clínico com abordagem na terapia cognitivo-comportamental pelo Centro Universitário do Norte Paulista, o NORP, agente multiplicador de prevenção de drogas pelo DIP, DENARC, de 2006 a 2016, que eu também sou, que eu fui da vara da infância há muito tempo, há 20 anos atrás, especialista em dependência química com o MBA pela Uniad e SPDM, extensão universitária pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, 2019, conselheiro em dependência química com o CRT 0037/18, terapeuta com abordagem na dependência química pela FENAPAD, que é o CRT 258320, e participação de conferência internacional, tratamento tal. Bom, esse currículo do Pedro, como eu sempre comento aqui, se você for ler o currículo de todos que entram aqui, a gente vai ficar louco. Então ele vai ficar hospedado junto com a nossa entrevista nos portais de notícia, todas essas informações que ele passou para a gente. E nós vamos começar a discutir sobre isso. Pedro, você quer dar quer falar alguma coisa a respeito, antes que eu comece a te perguntar a respeito da sua área? Você que manda. É com você. Sim. Boa noite, Zacarias. Boa noite a todo o pessoal que está aí assistindo a gente. Eu estou aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e está um calor, rapaz, aqui que eu vou te falar, viu? Hoje está demais. Mas eu estou numa imensa satisfação de poder estar aqui com você agora, nesse momento ao vivo, aí sendo transmitido para umas centenas de pessoas. Eu fico muito feliz de poder contribuir, falar de recuperação, falar de psicologia,
falar de tratamento de álcool e drogas, que é a minha abordagem, e eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com você, compartilhando informações tão importantes para a nossa sociedade que fala de saúde mental e qualidade de vida. Muito obrigado. Pedro, a gente vive num celeiro, eu costumo dizer também que é do nosso meio aqui, o que é o nosso, normalmente é o nosso editorial, e a gente vive num celeiro. Hoje é celeiro jurídico, hoje é celeiro de dependência química. Como é que você enxerga isso? Você até fez um comentário comigo numa primeira conversa, essa questão, eu falo isso que você é um garoto, mas nós temos gente aí que já está nesse meio há muito tempo na questão, inclusive, de política, né? A gente aqui não quer falar de política, mas você enxerga, por ser um cara mais jovem, estudou bastante também, essa questão de abordagem, existe jeito ou não? Existe. Exatamente. Na verdade, quando nós falamos de tratamento e recuperação para dependência química, nós estamos falando de um problema muito complexo, né? Que as pessoas, às vezes, têm um entendimento que é um fator de comportamento apenas do dependente químico ou a família que precisa se posicionar, mas nós estamos falando de quando chegou na doença, na dependência química, essa doença ela é crônica e o indivíduo acaba perdendo o controle. Quando eu olho para o olhar político, eu vejo também que existe sim alguns fatores importantíssimos que se a gente tiver uma representatividade de governantes que traga ali políticas públicas que viabiliza a prevenção, a dependência vai ficar muito longe, porque nós precisamos chegar primeiro com a informação para as nossas crianças e adolescentes, para depois a gente conseguir viabilizar tratamento para aqueles que estão já com o problema. Mas é um problema muito complexo, desafiador e que às vezes as pessoas acham que tem uma forma de tratamento, mas é bem complexo, desafiador e exige de uma equipe multidisciplinar um olhar bem abrangente aí, de múltiplas tarefas e de múltiplas faces, né? A dependência, até chegar na fase da dependência, essas múltiplas faces traz para nós um problema muito desafiador, que é lidar com a temática alcoolismo, que é uma coisa, e dependência química, que é outra coisa. É uma doença diferente uma da outra. É uma diferente da outra, mas uma acaba levando para a outra. Acontece muito isso. Exatamente. Geralmente tem ligações, né? Quando a pessoa é dependente química, por exemplo, o indivíduo é usuário de crack ou usuário de cocaína, e ele tem sim esporadicamente uso de álcool no meio. Ele vai pulando etapas e mudando as drogas, né, as substâncias psicoativas. Já o alcoolista, na sua grande maioria, ele inicia no álcool, ele vai para o tabaco. Às vezes ele experimenta alguma coisa, mas ele permanece no álcool, ele acaba não entrando em outras substâncias. Bom, eu recebi uma produção sua e eu queria até lhe perguntar, eu queria lhe perguntar, essa questão, e aí você complementa, porque eu vejo que a pessoa que tem essa questão de uma técnica psicológica e tem esse conhecimento técnico no envolvimento comportamental, acaba virando, entre aspas, se fala muito hoje, um coaching, né? O cara que vai, na conversa, vai abordando, essa questão acaba conhecendo a pessoa, para ver qual é o caminho para você fazer a abordagem e o convencimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da dignidade e respeito para essas pessoas. Exatamente. Para psicólogo, falar coach para nós é meio assim, nossa, não acredito que a gente está tocando isso virou uma febre. Eu falo isso porque qualquer experiênciazinha, os caras viraram coaching, né? E às vezes... Eu não tenho nada contra, eu já trabalhei com comportamento muito tempo, né? Mas assim, existem as limitações, depende da pessoa querer entender, né? Para aprender quem são as pessoas. Mas pode continuar. Porque assim, a psicologia, eu entendo também como o professor de educação física e o personal, que às vezes ele tem uma experiência pessoal, prática, empírica, e o professor que foi para a faculdade, ele acaba tendo ali uma experiência mais científica, acadêmica. É óbvio que ele vai ter um resultado mais satisfatório por conta das pesquisas científicas, da ética, do compromisso.
O coaching, ele vem com uma força muito grande, nós não podemos desclassificar, nós estamos, inclusive, eu como psicólogo, eu tenho uma mente muito aberta, aceito o coaching, já fiz curso e desejo estudar cada vez mais, porque é uma técnica, uma abordagem que traz uma eficiência rápida e consegue resolver alguns problemas, porque eu sou da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, o psicólogo, ele sai da faculdade e ele tem que escolher a linha de abordagem dele. Ou ele vai para psicanálise, ele vai para TCC, ele tem uma série de abordagens. A terapia cognitivo-comportamental, para dependência química e para o alcoolismo, que é o tema que nós estamos tratando aqui agora, ela é muito eficaz porque é uma psicoterapia breve. É uma abordagem rápida de entendimento da compreensão da problemática do acolhido, do paciente, que ele traz para a terapia, e nós conseguimos já dimensionar possivelmente as tarefas do que ele deve fazer para evitar possíveis recaídas. E esse tratamento psicológico, ele é tão eficaz na dependência química, porque nós conseguimos encontrar os problemas existentes que levou ele ao uso de drogas, com uma análise da linha do tempo dele, numa investigação profunda. E aí a gente consegue perceber que a maioria dos casos que usam a substância psicoativa é por conta de traumas não tratados da infância e da adolescência, situações familiares, negligência, a gente vê até vulnerabilidade, amigos que influenciam, então são N motivos. E agora, estou com o problema, o que eu devo fazer? O profissional ele tem que estar bem preparado para fazer essa abordagem, para conseguir mostrar novos caminhos. Eu tenho um professor, Zacarias, que ele fala assim para mim: o dependente químico e o alcoolista só para de usar droga quando ele encontra uma outra paixão, quando ele encontra um novo amor. É necessário viabilizar caminhos para esse indivíduo que está em busca de um prazer artificial na droga, que ele encontre uma nova paixão, faça uma bicicleta, vai para o jiu-jitsu, encontra uma religião de escolha, vai num grupo de mútua ajuda, ele arrumando uma namorada, ele arrumando um trabalho. Tudo isso vai facilitar para ele se manter de pé e não ter recaída. É óbvio que o profissional ele vai entender, compreender e criar esses caminhos, que é um método como se fosse uma meta de vida. E aí entra a filosofia do coaching, que é essa análise dos próximos passos. Por isso que se faz tão importante essa análise atual do indivíduo, como é que ele está se enxergando, que são os traumas, e esses traumas eles precisam ser ressignificados. A partir daí eu começo a eliminar as minhas crenças limitadoras, que me limitam de dar um passo e me levam ao uso de drogas, e aí ele abre essa nova porta da vida dele, descobre uma nova paixão, o uso de drogas vai ficando cada vez mais distante, entende? Então é possível, tem tratamento, existe solução sim. É óbvio que precisa de uma análise bem profissional e de um tratamento realmente eficaz, entendendo essas múltiplas facetárias aí, dessas múltiplas faces até chegar na dependência química. Bom, dá para perceber que além de psicólogo e de ter esse conhecimento técnico, eu acho super importante, eu acho que todo mundo deveria ter. Você é um cara de comunicação, você sabe, eu não diria vender, porque vender você pode vender uma coisa que... mas eu digo, você sabe passar essa situação. Existe alguma coisa que você possa contar? Nós temos muita coisa para conversar aqui. Não temos muito tempo até por causa da TV, mas assim... o que você pode contar na sua experiência por ser jovem, o que aconteceu, assim, que você achou super interessante, que você se empenhou nesse caso? Sim, exato. Então, eu vou contar um caso de uma moça que eu acompanhei, que eu recebi, inclusive, uma mensagem dela tem 2 semanas. Um caso de ela é uma modelo internacional, ela é brasileira, a família dela é de fora do Brasil e ela estava no uso excessivo de cocaína, porque a cocaína ela corta a fome, a pessoa ela não consegue se alimentar. Ela fica, por ser uma droga estimulante, ela tira a vontade de se alimentar e ela usava esporadicamente por conta da profissão, de tentar ficar cada vez mais magra, mas aí o vício aconteceu, ela desenvolveu a dependência. E aí a carreira dela foi ao lixo, ela foi capa de revista, uma mulher muito famosa aqui do Brasil. E aí ela me procurou para fazer o tratamento, eu já estava há muitos anos envolvidos, no tratamento da dependência química. Nós montamos um método de tratamento
com uma série de profissionais, com um psiquiatra, eu fui o psicólogo responsável, nós fizemos uma boa desintoxicação, levamos ela até inclusive para constelação familiar, usamos várias técnicas para conseguir trazer resultado. Ela me ligou essa semana dizendo para mim que está 5 anos limpa, ligou agradecendo, mandando áudios, chorando, falando que a vida dela foi transformada por essa nova proposta filosófica de vida. É tão desafiador, Zacarias, por quê? Porque eu estou contando um caso de sucesso, mas são inúmeros casos também de fracasso, porque a dependência química tem alguns casos de derrota. A gente teve casos grandes na mídia, como a Amy Winehouse, uma cantora extraordinária que foi a óbito por conta da química. Nós tivemos o Chorão do Charlie Brown Jr., que foi a óbito também por conta da cocaína. A gente tem inúmeros casos, né, no Brasil de pessoas famosas que infelizmente não conseguiram encontrar o processo da recuperação e a sobriedade, porque é desafiador, é complexo. Mas nesse caso que eu estou contando dessa modelo, o que deu resultado para ela foi a força de vontade dela, que é o primeiro. Nós olhamos para um programa, que é uma filosofia de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. A maioria dos grupos anônimos usa essa programação, essa filosofia do programa de 12 passos. Misturado com a espiritualidade dela, a força de vontade, a psicologia, a psiquiatria, a gente conseguiu ter sucesso. Percebe-se então nessa fala que o resultado satisfatório de qualquer tratamento ele exige de uma série de outros métodos. E isso acaba sendo maravilhoso para nós, porque a gente vê uma família restaurada, uma mulher que estava partindo para a prostituição, porque já não tinha mais condições de manter o vício, então tem que vender o corpo para conseguir dinheiro, para fazer o uso da substância, e agora em sobriedade, 5 anos limpa, voltando para as passarelas, então meu coração se enche de alegria, e essa é a nossa maior motivação, né? É um caso de sucesso, assim, que eu falo com muito orgulho, esse caso. Depois que a gente se falou, eu tenho te observado às vezes nas tuas redes sociais, e eu vejo que você tem uma boa oratória e tal. E relacionado a isso, é importante porque você consegue passar um certo convencimento para a pessoa poder acreditar no tratamento. E eu ia lhe perguntar o seguinte: você acha que, você falou em espiritualidade agora, independente da religião, você acha que a pessoa precisa ter fé para isso, não? Eita, Zacarias, você fez a pergunta que eu ia tocar nesse assunto daqui um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque não tem como nós falarmos de tratamento só do fator biológico, que é o corpo físico, só do psicológico, comportamento, sentimentos, emoções. Não tem como falar de qualquer método de tratamento pensando só nas questões sociais. Hoje a medicina já fala do espiritual. Então as visões, elas são um entendimento holístico, né, de um todo, que é os sistemas bio, psicossocial e espiritual. Se não tiver espiritualidade, o programa não funciona. Não tem como. Eu posso pegar o maior de todos filósofos, se a gente for pegar Sócrates, Platão, Aristóteles, se a gente for pegar Gandhi, qualquer outro, Einstein, todos falam de espiritualidade. A espiritualidade é a essência da alma, é a ligação com o amor. E quando o indivíduo não tem ligação com o amor, ele não consegue dar passos. Ele fica parado, a vida dele fica travada. O amor, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos realmente falando de amor. Sem essa questão da religião, a espiritualidade é a essência do amor. Se o indivíduo não tiver um amor, ele não consegue dar próximos passos. Ele fica amarrado, travado, a vida dele não anda. Então precisa de um movimento, que é uma energia. Essa energia se chama amor. Se não tiver espiritualidade no programa de recuperação de qualquer vício, independente se é de álcool, drogas, videogame, sexo ou qualquer outra forma que vicia o ser humano, se não tiver a prática de quebrar o coração de pedra e desenvolver o amor, ele não consegue ter resultado no tratamento, independente da forma do vício em que ele está. Tem que ter amor, então espiritualidade é fundamental. Nós da ciência, os acadêmicos falam de espiritualidade. Então, nós motivamos os nossos pacientes a frequentar a sua religião de escolha. Os pacientes que vêm aqui no consultório, eu falo, se você não for na sua religião de escolha, infelizmente, só o psicólogo não vai te ajudar. Você precisa desse amor. O amor é a espiritualidade. Então, é essencial na vida do ser humano, Zacarias. É importante você
você ser um cara íntegro, como profissional, e não pensar só na parte comercial e falar a verdade para o teu paciente. De falar realmente, que fala, não, eu tenho competência, mas eu preciso de mais alguém operando junto comigo, né? É mais ou menos assim que funciona. Eu queria fazer um comentário, não sei se você percebeu, mas quando a gente falou muito rápido naquela vez, que eu li que você tinha feito o curso há um tempo atrás de agente multiplicador no departamento de narcótico, eu quero dizer para você que eu convivi muito com o Márcio Rodrigues e com o Alexandre. Os dois são espirituosos. O Alexandre de uma linha e o Márcio de outra. Exato. Eu que já entrevistei, e não sei se você sabe, o Márcio também é jornalista. Ele também, inclusive, além de advogado, jornalista, polícia também, né? Ele ficou 20 anos nessa área, mostrando droga nas escolas, na televisão e tal. Ele, o Alexandre. Foi quando eu o conheci, inclusive, fiquei muito amigo dele. E o Márcio, inclusive, eu uma vez o coloquei para fazer jornal. Ele era o protagonista de um jornal, de um programa de televisão, de uma rede de televisão, e ele que fazia o jornal. E o que eu quero dizer? O Márcio era um cara totalmente... Ele é, né? Um cara totalmente espirituoso. Você começa a conversar com ele é tão envolvente, assim, como pessoa, como profissional, que ele te faz chorar às vezes, né? Isso, às vezes, não é uma técnica, às vezes é um dom do cara de você ouvir e falar. Então, por isso que eu te perguntei sobre isso, porque eu acho assim, o cara, para se curar, para ele falar, eu estou livre disso, daquilo, é óbvio que sempre, dependendo do grau, né, da doença dele, mesmo ele se curando, fica alguns resquíciozinhos, né, de comportamento, ele fala bastante e tal, a gente percebe isso. Mas se não tiver essa questão da fé, seja lá qual a religião, a gente vê muito isso, né? Eu trabalhei numa rede 20 anos que era envolvido com isso, quer dizer, eu sou testemunho de falar, eu sei o que eles faziam, entendeu? Independente da forma, de como, mas eu sei que eles punham muita gente de pé, entendeu? Eu sou testemunha disso. Então, assim, a fé é tudo, né? É por isso que é importante perguntar para um profissional sobre isso, que fala, não, eu não sou o cara que resolve, mas tem alguém a mais aqui nessa história. Exatamente. Eu fiz o curso, né, no DENARC, lá no Butantã, em 2006, e eu passei uma semana lá fazendo o curso, inclusive no Butantã, lá tem toda uma questão ali de uma série de departamentos da polícia, de investigação, então nós conhecemos todos esses departamentos. E o tempo todo nós ouvíamos dos policiais, dos profissionais que estavam ali fazendo os treinamentos, que essa questão da espiritualidade, ela está tão enraizada no ser humano, é uma cultura nossa, a nossa cultura aqui do Brasil, que a gente precisa realmente dessa cobertura, que nós falamos de espiritualidade, de gratidão. Quando eu falo de espiritualidade, eu falo da gratidão. E essa gratidão que nos move, que nos movimenta, é receber esses desafios de pessoas que conseguiram sair das drogas, conseguiram sair do álcool e hoje está em sucesso. Essa gratidão de poder ajudar o outro é um dos mandamentos mais importantes. Quando alguém perguntou para Jesus Cristo e falou, qual que é o mandamento mais importante? Ele falou, amar a Deus acima de todas as coisas, mas você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. E quando você está fazendo um bem para o seu próximo, na minha profissão como psicólogo, eu estou fazendo um bem para o meu próximo. Então a minha essência é isso, entende? Você percebe que, eu percebo que o meu coração ele pulsa, porque essa é a minha missão de vida. A sua missão como jornalista é levar informação de ponta, informação verídica, que vai trazer ali para a sociedade um entretenimento e automaticamente informações que vai elevar a mentalidade, sempre pensando no bem da sociedade. Isso pulsa a sua veia, essa é a espiritualidade. A gratidão é você ver as pessoas falando, Zacarias, muito boa aquela informação, aquela entrevista enriqueceu, agregou, eu aprendi muito com aquilo, muito obrigado, gratidão. E só você sabe qual foi o desafio para você conseguir entrar no ar ao vivo, só você sabe os perrengues que você passou, os desafios, as humilhações para chegar nesse papel que você está aí hoje. E essa é a nossa espiritualidade, a espiritualidade é a essência, entende? Independente se eu estou na polícia, se eu estou na política, ou o papel em que eu estou, eu tenho que fazer aquilo com o meu coração, porque
eu não faço nada empurrado pelas pessoas. A profissão que nós fazemos empurrado não é profissão. É muito louco isso, né? A gente está preso dentro de algo. Mas é muito bom esse nosso bate-papo. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Você fica baseado em São José do Rio Preto, né? Vamos falar um pouquinho, porque eu cheguei em você até por causa disso. Se você depois quiser comentar, não sei se há alguma privacidade, que houve uma dificuldade que eu precisava localizar alguém, né? Uma dificuldade, eu vinha tentando localizar já fazia 3 anos e por um acaso achei, por um toque de internet, acabei achando que ele era federado na FENAPAD. Eu queria que você falasse um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho da FENAPAD, o que ela é, ou o que vocês querem que ela se torne, o que está precisando para melhorar. Vamos contar um pouquinho da história, porque me parece que as pessoas vibram um pouco com a FENAPAD. Tem gente que vibra, eu sou da FENAPAD e tal. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Que alegria. A FENAPAD é um grupo de profissionais, né? Uma federação nacional dos profissionais que tratam alcoolismo e outras drogas. Hoje, nós somos um grupo de 12 profissionais que são professores. Nós fornecemos aulas e capacitações para os profissionais que atuam dentro das comunidades terapêuticas e das clínicas de reabilitação. Então, a FENAPAD, ela oferta prevenção nas escolas, leve informação, porque nós acreditamos que a informação, ela quebra a barreira da ignorância e abre novos horizontes. Uma vez que nós abrimos uma porta, essa vida ela é transformada. E isso só acontece com a educação. Isso só acontece através do profissionalismo misturado com amor. Tem que ter. Que é a nossa chave aqui, inclusive, a nossa hashtag é terapeuta por amor. Eu sou um profissional, mas eu trabalho por amor. E o amor é o meu combustível, mas eu também não deixo de ser ético, não deixo de ter estudos, de buscar pesquisa científica. Então, a federação, a FENAPAD, nós estamos fazendo curso todos os meses. Aqui em Rio Preto, em Belo Horizonte, em São Paulo, capital, a gente sempre leva os cursos para realizar. Esses cursos é para os profissionais que queiram tratar a dependência química, porque o médico, advogado, psicólogo, assistente social sai da faculdade, mas eles não entendem o manejo da dependência química. Para tratar o alcoolista e o dependente químico, precisa ter uma abordagem humanizada, um olhar de respeito. Tem que ter muito profissionalismo para não ser manipulado, porque o dependente químico ele manipula demais. O profissional não pode se tornar um codependente, que é a doença que é adquirida pela família, que vive em função daquele indivíduo. Então a federação ela leva informação científica para dentro das comunidades, das clínicas, para assim aumentar o índice de recuperação dentro das instituições. Hoje nós temos inúmeras instituições de tratamento com internação no Brasil. Essas inúmeras clínicas que existem, a maioria dos profissionais são voluntários, geralmente uma igreja fala, vamos abrir uma comunidade. E aí eles montam ali uma chácara e começam a trabalhar com muito amor, isso não é errado. Mas o método de tratamento e só manter uma chácara para a pessoa paralisar o uso. Precisa de mais ferramentas, abordagens para aumentar o índice de recuperação. Então a FENAPAD ela faz esse papel. Ela forma, ela capacita, ela instrui, ela viabiliza caminhos para essa instituição aumentar o índice de recuperação. A clínica que tem um método de tratamento que seja eficaz, ela treinou a sua equipe multidisciplinar. E essa equipe multi, agora ela tem uma abordagem tão eficaz que os indivíduos entram no tratamento e vai para a rua, não volta mais a usar droga. Para isso, nós precisamos fazer com que os profissionais estejam bem capacitados, treinados e habilitados para tamanho desafio, que é tratar a dependência química. Então, a federação, que é essa empresa que está aqui, a FENAPAD, eu sou um dos professores, com muito orgulho, nós levamos essa informação que salva a vida, né? Então, por isso que as pessoas vibram demais. Porque as famílias ficam felizes, os pacientes também ficam felizes com o resultado de um tratamento humanizado, a família, a sociedade, e assim a gente contribui, tirando o indivíduo do uso de crack das ruas e devolvendo ele, trabalhador, pai de família. Então, para nós, é uma motivação muito grande, né, tratar com vidas. Deixa eu falar uma coisa. A FENAPAD, existe alguma verba que é mantida, porque o pessoal é tudo voluntário. Quem paga essa operação? O pessoal entra por entrar? Não, eu vou entrar, eu quero
eu vou entrar porque eu quero ajudar e tal, e eu vou entrar, ou vai virar, ou ela vai ser reconhecida como um CIP, que uma empresa pode, que é com reconhecimento público, que uma empresa, como se fosse uma ONG, que uma empresa ela pode ajudar e vocês emitirem nota fiscal e ela como é que fala? Declarar imposto de renda, tem tudo isso. Entendo. Nós, na verdade, temos as duas modalidades. Nós somos uma ONG, que é uma OSC, Organização da Sociedade Civil, e nós temos toda a documentação, mas nós não conseguimos ainda nenhuma verba parlamentar. A gente busca, a gente tenta, a gente bate na porta da prefeitura, do estado e do governo federal com frequência para tentar encontrar caminhos, né? Mas nós ainda não conseguimos encontrar, mas falta pouco. Mas nós também somos uma empresa particular, porque os cursos, nós somos também, além da tentativa de entrar no público, a gente também é privado, porque os cursos é o que mantém essa instituição viva. Então, os alunos ajudam pagando uma mensalidade para participar, entende? E aí eles fazem o curso, é barato, não é muito caro, mas mantém a federação viva. Então, a ideia seria realmente levar para os nossos deputados, né, tentar alguma emenda parlamentar, tentar alguma forma com que o governo ele viabilize caminhos para financiar esse projeto de prevenção, mas ainda a gente não conseguiu, a gente ainda está quebrando pedras, a gente está em busca desse caminho. Ô Pedro, eu vejo que você é um cara determinado, né? Mas assim, tem horas que dá vontade de seguir a carreira de psicólogo, que é mais moderado, você ficar conversando com uma pessoa, tentando dividir os problemas e trazer para você e tal, do que você entrar numa briga intensa que é lidar com um dependente químico, porque é muito difícil isso. Precisa ter dom para isso. Então, Zacarias, é uma pergunta muito boa essa sua. Eu percebo que o meu coração pulsa. E eu me formei, eu me capacitei, são 20 anos, eu viajei para alguns países e eu fiz pós-graduação, estou entrando em uma nova pós-graduação agora, porque a dependência química ela é muito desafiadora. Às vezes eu penso realmente em ficar só no atendimento de ansiedade, depressão, algumas manias e fobias, que é um tratamento um pouco mais leve, suave e de fácil compreensão. A temática da dependência química, por ser desafiador, ele me motiva. Por quê? Porque são inúmeros casos de derrotas e poucos casos de sucesso. E isso me motiva, porque eu sinto a dor da família, sabe? E a família que está ali com o sofrimento, hoje eu recebi uma foto de uma mãe aqui do interior, que o filho dela, 19 anos de idade, usuário de crack, deu 3 socos e um corte, cortou a cabeça da mãe, a mãe tá com o olho roxo, hoje ela me ligou chorando, acho que desde as 7 da manhã ela tá me ligando, essa mãe, para conseguir uma vaga, para a gente conseguir internar ele, e eu tô desesperado para ajudar essa família. E hoje aconteceu esse caso. E ela me mandou a foto com a testa cortada, já foi na polícia, eles não fazem nada, sabe? Então essa dor que me motiva, essa mãe desesperada. Quantas mães, todos os dias eu atendo mãe, esposa, filhos, que vem chorando no consultório, falando, eu não sei mais o que fazer. Ou às vezes o próprio dependente químico que fala, não estou aguentando mais. Tem paciente que fala, Pedro, eu estava fumando crack, chorando, não querendo usar o crack. E eu não sei o que me levava. A compulsão, a necessidade biológica era tamanha que eu pegava a lata de leite do meu filho, olha o relato dos pacientes. Eu pegava a lata de leite do meu filho e ia trocar na rua para pegar 10 reais para ir na biqueira para fumar mais uma pedra. O que faz o ser humano pegar as fraldas do próprio filho e ir para a rua? Então essa dor dessa mãe é a minha motivação de continuar buscando, porque são poucos profissionais que queiram entrar nesse universo e desbravar esse universo da dependência química. São poucas pessoas que vai numa Cracolândia, abraça o cara e fala, meu, você quer ajuda? Eu vou te levar para uma instituição, eu vou te levar para o CAPS, vou te levar para um hospital, porque a maioria das pessoas entende que é um fator de decisão
do dependente químico decide que você tem que parar de usar droga, mas os caras já decidiram, eles querem parar de usar droga. Pode ir na Cracolândia lá e perguntar quem aqui quer parar de usar droga, a maioria vai levantar a mão. Mas você quer tratamento? Eles não querem. Por quê? Porque o prazer de estar ali, o prazer artificial, é tamanho que ele não consegue, ele fica amarrado. Ele vive em função daquilo. Se tirar, é uma sensação de morte. Por isso que a abstinência é tão violenta. Então, isso me motiva. Entende, Zacarias? Por isso que eu não paro de atender a dependência química. Eu acredito que eu vou até os meus 99 anos de idade atender esse público. Vamos falar um pouquinho que ele fala sobre a não discriminação, que a maioria é discriminado, né? Do dependente químico, seja lá o alcoólatra ou droga mesmo. O que você enxerga relacionado a isso? O que já veio nas suas mãos? Porque, na realidade, você acabou de mencionar no início de um caso que surgiu nas suas mãos, que não tem classe social, né? Exato. Não tem. A discriminação é porque é falta de informação. A maioria das pessoas, antigamente, as pessoas eram internadas nos manicômios porque estavam vadiando nas ruas. O vadio, ele era pego pela polícia porque não estava trabalhando, ele não tinha um trabalho, então ele era levado para o manicômio, na sua grande maioria ficava anos, às vezes quando não fazia lobotomia, que é abrir o crânio do indivíduo e arrancar um pedaço do cérebro, ou ir para o choque elétrico, camisa de força era uma tortura, uma barbaridade. Hoje em dia, graças a Deus, esse tipo de agressividade já não existe mais. Mas as pessoas ainda continuam com a cultura de que o alcoólatra que está lá no bar, 6 horas da manhã, tremendo, esperando o bar abrir para tomar uma cachaça, para parar aquela ansiedade, que é chamada de abstinência, que é o delírio trimes, o indivíduo vê coisas, ele vê bicho, enquanto ele não toma um goró, ele não para. As pessoas entendem ainda, essa discriminação ela vem por esse motivo, por falta de informação. As pessoas não entendem a dependência química e o alcoolismo como uma doença. Então, quando chega para nós no consultório e nós nos debruçamos em cima do caso, o próprio dependente químico fala, pô, encontrei um profissional que me entende. Mas eu não vou facilitar para ele, eu não vou aliviar ele, eu vou bater de frente também com um comportamento inadequado, porque ele adquiriu uma personalidade totalmente persuasiva, manipuladora, desonesta, mentiroso, e ele tem que ser assim para usar a droga. Então nós trabalhamos toda essa questão. A discriminação ela acontece porque, infelizmente, as pessoas acham que é só uma decisão. Decida parar de usar droga. O tio fala, vai carpir um terreno que ele para de fumar maconha. Ou ele para de beber. Eu já ouvi isso. Tá em depressão, vai lavar roupa no tanque. Eu já ouvi tanta coisa. É isso mesmo. A maioria das pessoas falam isso, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que a depressão é uma doença que foi causada por um trauma, por um medo, uma ansiedade exagerada que levou à depressão e que pode levar à tentativa de suicídio, né? Que é a ideação suicida, e aí é o último grau da depressão, que é o que a gente vê com frequência. Tá acontecendo direto isso, inclusive, como eu falei, não tem classe social. Hoje o cara que tem dinheiro, que tem fama, que tem... tá acontecendo de tudo. O ideal é não entrar nessa, sabe? Tem que ser... Se eu te falar, é a minha idade, eu nunca bebi na minha vida, nunca fumei, não sei nem o que é isso. E convivi com esse tipo de pessoa, porque quando eu fui da vara da infância há muitos anos, que eu convivia com o departamento narcótico, minha área era menor infrator, então eu fiz muito isso. Então, quer dizer, isso muito depende da pessoa, qualquer fraqueza, o cara acaba entrando, ou por uma questão de fraqueza, ou por uma questão de amizade, porque também tem influência de amigos, isso. A influência, ou às vezes até namorado, namorada, às vezes a namorada usa e o cara não, e o cara acaba, para agradar, e acaba experimentando, tá? Mas no fim que você falou, experimenta para um motivo, né, para emagrecer, para ficar elegante, e acaba se viciando, né? Exatamente. Um dos casos recente agora, que aconteceu aqui no nosso município de São José do Rio Preto, uma moça de São Paulo, capital, veio para cá para estudar aqui na FAMERP, que é uma faculdade de medicina, conheceu um garoto usuário de droga, e a menina estava arrebentando na medicina, já atendendo em outros municípios, né, fazendo ali os seus estágios, né, da medicina, e que é residência, chamada residência, e essa garota acabou morrendo
o próprio namorado matou dentro de um apartamento aqui no município de São José do Rio Preto. Eu acho que eu ouvi essa... Não faz muito tempo, né? Foi agora. Agora, recente. Isso. E aí foi comprovado que o garoto, que o menino, o namorado dela, ele estava sob efeito de drogas. Então, nós vemos aí como a droga ela está na nossa juventude de uma forma muito normal entre os estudantes e que eu vou namorar com ele, mas não dá nada, ele só fuma um baseado, mas ele entrou em um surto imediato por conta de ciúmes e já com efeito de drogas, a emoção foi exagerada que cometeu um crime bárbaro, matando essa garota, que ela é de São Paulo, a família dela é de São Paulo, acho que de Guarulhos, o pai dela acho que é de Guaratinguetá, uma coisa assim. E agora a família fica com essa dor. Uma garota se formando em medicina por conta de uso de droga, acabou acontecendo essa fatalidade. Então, assim, é um problema que está na nossa sociedade, é um câncer que precisa ser entendido, compreendido, a gente precisa falar mais sobre isso. Os pais ainda têm muito medo de falar sobre drogas com os filhos, porque tem medo de, eu vou falar de drogas, ele vai querer ficar curioso, vai querer experimentar. E aí esse motivo acaba fazendo com que os amigos da escola apresentem, e como ele não tem informação, ele acaba abraçando por influência de amigos e acaba entrando por esse caminho aí de morte, de surto, e é terrível. Ô Pedro, tem alguma coisa que você orienta nesse sentido? Que já passou, até que a pessoa se saia fora, que não entre nessa, que existe alguma técnica nesse sentido? Tem? Tem. É a prevenção, né, Zacarias? A prevenção é a informação. É você falar abertamente, explicando para o filho ou para o parente que os riscos e os problemas. Eu atendo numa clínica de reabilitação aqui em São José do Rio Preto. Eu sou psicólogo e eu conduzo as reuniões. Eu estou com um paciente de 21 anos, um garoto que com 13 anos fumou o primeiro baseado, a maconha, e desenvolveu uma esquizofrenia violenta, que é grave. Essa doença, na maioria dos casos, é irreversível. Esse caso está ali em tratamento para fazer desintoxicação, mas ele vai ser encaminhado já para um hospital, porque não é o caso de estar ali naquela clínica de reabilitação. Nesse caso, o que fazer? Um garoto de 21 anos com esquizofrenia desenvolvido pelo uso de maconha. Como conversar? Aí entra o papel dos pais e dos professores. Aí a gente entra com a Secretaria da Educação para trazer informações importantes de aproximação desses adolescentes e dos nossos jovens. Mas, infelizmente, o que aproxima os nossos jovens, o que aproxima os nossos adolescentes é a tecnologia. E os pais ficam cada vez mais distantes. A importância do amor, a importância do chegar perto, a importância do afeto, a importância do se aproximar. Porque é essa aproximação dos pais, que o pai consegue compreender o filho melhor, vendo as notas, o comportamento, e o pai percebe e logo envolve. A orientação sempre da prevenção é envolver a criança e o adolescente, o jovem, para que ele não venha a ser abraçado pelo mundo. Quando eu digo mundo, é o traficante, é o amigo que tem ali o uso de narguile, que às vezes usa maconha ou haxixe, é o indivíduo que às vezes toma as bebidas adocicadas e fala, não, tá tudo normal tomar uma bebida adocicada, mas que daqui a pouquinho vai pro uísque e quando percebe já tá na bala, no doce, quando vê já tá lá em outras substâncias. Então a informação e a aproximação com os filhos é a melhor prevenção hoje para conseguir fazer com que essa criança e adolescente não venha a entrar nesse caminho tortuoso, né, que é o uso de drogas. Essa questão da reinserção à sociedade, em que momento que é utilizado no tratamento? Você precisa ressocializar a pessoa que foi um ex-dependente, um ex-viciado, sei lá. Sim. Em que momento aonde entra os direitos humanos nessa história? Aqui está o grande X da questão. O tratamento, a grande maioria dos tratamentos da desintoxicação, quando é internação,
Isso eu estou falando do tratamento com internação. Tem o tratamento psicológico, que é o ambulatorial. O indivíduo vem na psicoterapia, vai no médico e vai embora para casa. Ele tem ali uma vida normal. Esse caso, na maioria, é usuário ou abusador. Não é dependente, porque tem fases. O indivíduo que usa, o indivíduo que abusa da substância e o indivíduo que é dependente da substância. A dependência é uma doença. Esse indivíduo que é dependente precisa de uma desintoxicação para iniciar qualquer tratamento. Porque sem a desintoxicação ele vai estar fora de si, com as faculdades mentais não entendendo nada. Então, qualquer método ele vai ficar, eu só quero usar, eu só quero usar. Então, ele não consegue te compreender. A internação, na maioria dos casos, é 6 meses de internação. A ressocialização, a reintegração social acontece lá no 5º mês, quando esse indivíduo ele começa a voltar para casa, ficar um final de semana com a família e retornar para o ambiente terapêutico de acolhimento, para ele fazer o que ele está fazendo, a desintoxicação. A reinserção social não depende somente da sociedade, depende dele, da família, de uma série de fatores. Por quê? Porque ele vai ter que voltar a trabalhar, ele vai ter que voltar a estudar, ele vai ter que voltar a namorar, porque senão ele vai ficar ali um zumbi. Ah, parei de usar droga, mas eu estou trancado dentro de casa com medo. E essa reinserção social é feita em conjunto com a família. A família tem que se comprometer ao tratamento, falar, eu estou nesse barco, todos nós fomos afetados pela dependência, porque o dependente químico ele afeta 5 pessoas ao redor dele. Essas pessoas elas também precisam de um acompanhamento psicológico para eles conseguirem juntos encontrar um caminho para essa família viver em liberdade. Então a ressocialização ou a reintegração social ela é no meio do tratamento, que aí nós conseguimos juntos, onde você vai trabalhar, porque nós falamos de evites, né? Evite hábito, pessoas e lugares. Esse indivíduo que tá em tratamento agora. Então, se eu tenho que evitar pessoas, ambientes, os lugares e os hábitos, né, que ele tinha enquanto ele estava no uso de drogas, agora entra o processo da reintegração social, que é a reinserção novamente no mercado de trabalho, para voltar a fazer uma faculdade. Aí entra aquele que eu falei no início, que é o amor. Eu vou me descobrindo, aí eu pego uma bicicleta, vou fazer uma caminhada, vou andar de bike, vou ir numa academia, vou frequentar uma igreja, vou frequentar a psicologia, e aí tudo começa a acontecer. A reinserção social é nesse momento. Quando a gente fala em agente multiplicador, né, no departamento de narcótico, que a gente comentou, mas também existe agente multiplicador, eu falo agente, né, até para dar uma importância, né, esses caras que se curam, né, que se resolvam, né, com vocês aí, e acabam ajudando também, comentando toda hora, não entra nessa, eu já fui assim, já fui assado. Acontece muito isso. Tem muito cara que é consciente, ele fala, que de repente ele falou assim, olha, eu fui isso, eu sou federado, e tem muito cara que ajuda para passar a experiência dele, como é feito isso, inclusive, naturalmente, nas igrejas, é feito isso, para dar o testemunho, falar, vou lá, olha, eu realmente, eu me peguei na fé, eu tive um apoio psicológico, entendeu? Tem muito disso, não? Tem muito e fortalece, né? Essa pessoa que é o agente multiplicador, que ele saiu daquela problemática, ele tem prazer de falar que ele conseguiu viver, porque realmente é um milagre, é desafiador sair das drogas. Eu conheço pessoas, eu trabalho há muitos anos, eu estou com 38 anos de idade. Eu comecei a trabalhar... Você não aparenta isso. Você não aparenta isso, mas nunca. Eu estou com 38, eu comecei a trabalhar com 18 com dependência química em Caçapava, no Vale do Paraíba. Foi a minha primeira experiência com comunidade terapêutica. Eu tinha 18 anos. Então, há 20 anos atrás, eu conheço várias pessoas que há 20 anos estão lutando para conseguir parar de usar droga. Entra em tratamento, sai de tratamento, entra em clínica, vai para a igreja, vai no psicólogo, vai na psiquiatria. E é casos crônicos, entende? Esses casos que tentam o tempo todo, e aquele que consegue ficar limpo, quando ele consegue perceber que ele está limpo 2 anos, 3 anos, e ele sai divulgando a informação das boas novas, que existe tratamento, que existe solução, o outro que está em tratamento agora se alicerça nele, fala, eu quero você como meu padrinho, porque o que você fez para conseguir ficar limpo? Eu não frequentei mais as mesmas ruas, eu parei de andar com aquela rapaziada. Então, essa informação de o que fazer agora é muito importante,
Por isso que os agentes multiplicadores, as pessoas que levam informação, aí está a importância dos grupos anônimos, que é o NA, que é o Narcóticos Anônimos, o AA, o Alcoólicos Anônimos, o Amor Exigente, que é para famílias, o Neuróticos Anônimos, são grupos anônimos, existe um monte deles. Esses grupos são reuniões de partilha. O próprio dependente químico que está limpo há 1 ano, 2 anos, vai lá e fala, ó, tô fazendo isso, tá dando certo assim, olha por esse ângulo, veja assim. E os outros que estão ali no processo de recuperação vão se alicerçando naquilo, como o seu padrinho, que ele acaba aliançando, né, que é uma aliança terapêutica, que na psicologia a gente chama de rapport. O indivíduo ele consegue falar, eu vou ser que nem esse cara aí, eu vou fazer isso. E isso traz mais força, e assim a gente vai evoluindo, conseguindo mais resultados. Por isso que é tão importante o agente multiplicador, falar e levar a mensagem, né? Bom, nosso tempo já deu, eu vou te fazer uma pergunta e vou encerrar literalmente. Eu estou aqui com o Pedro Gonçalves, ele é psicólogo clínico com abordagem na terapia cognitivo-comportamental. Ele é baseado em São José do Rio Preto, São Paulo. Inclusive o Instagram dele estará hospedado nos portais, no YouTube e na própria transmissão do Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. Pedro Gonçalves. E eu quero te agradecer, Pedro, pela elegância que você me atendeu e resolveu aquele problema, que não era um problema, era uma questão de localização, e entendi também que você é um cara que tem prestígio, que por isso que se resolveu tão rápido também. Mas eu queria te perguntar o seguinte, para que você entrega o seu cartão de visita e te garanto que voltaremos em outro momento. Esse assunto nunca vai ser oportuno. Ou oportuno, né? Exato. Então que alegria. Eu queria saber para que você entrega o seu cartão de visita para a gente encerrar. Então, eu entrego meu cartão de visita, na verdade, para as famílias, né, que estão aí em sofrimento. Eu hoje, de verdade, estou aqui para trazer essa mensagem para você que está nos assistindo, ou você que ainda vai nos assistir. E independente se você está num quarto escuro usando droga, ou se você está chorando esperando seu filho voltar de uma balada, existe tratamento, existe recuperação. Eu falei quase alguns minutos atrás que eu estou há mais de 20 anos no segmento, né? E eu tenho inúmeros casos de sucesso. Não desista, insista, persista. A minha filosofia sempre foi essa, filosofia de amor, de tratamento humanizado. Então, espero que essa mensagem chegue muito longe. Compartilha, divide com os seus amigos, curta, comenta, para que mais pessoas aí que estão precisando, que estão dentro de um quarto escuro agora de depressão, usando droga, possam escutar essa mensagem de esperança, que existe solução, não é o fim, não é a morte. Buscando ajuda de profissionais, com certeza você vai ter sucesso na sobriedade. Pedro, sinta-se abraçado. Muito obrigado pela sua elegância. O garoto jovem, tem 38, mas parece ter 25, 22 anos. Se vê que tem uma vasta experiência, estudioso, isso é importante também, juntar todas as coisas. E as pessoas que precisarem, a gente está à disposição também no Instagram, está o Instagram do Pedro aí, e a gente vai falar. Eu acho que o maior patrimônio nessa história toda, Pedro, com toda a modéstia, foi ter te conhecido, que é importante. Você está eu diria assim, se ganhasse muito dinheiro, né, você seria bilionário, porque não a questão da droga, mas a questão que todos querem sair desse problema. Exato. Se vê que você é um cara espirituoso e é totalmente empenhado em querer ajudar. Tomara que o seu negócio ande, que as pessoas entendam, que os órgãos tenham um pouco mais de sensibilidade e dê mais atenção para esse tipo de problema. Obrigado, Pedro. Que legal, Zacarias. Muito obrigado. Até a próxima. Você também, querido. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos.
Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas exclusivas, com Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.